Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22, é o texto que eu desejo usar para dirigir o seu pensamento durante esse tempo que nós vamos meditar na palavra de Deus, antes de participarmos da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Está escrito assim em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário de Deus, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esta carta, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é uma carta que foi escrita para os crentes, para os santos, como ele fala no começo da carta, os santos que viviam em Éfeso. Uma carta que foi escrita cerca de 28 anos depois que o Senhor Jesus havia sido crucificado na cruz. A igreja estava completando 30 anos de existência, visto que ela nasceu quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, no nascimento da igreja, começa um trabalho de evangelização, de espalhar o evangelho por todo o Império Romano e até mesmo fora do Império Romano, e o cristianismo então vai se espalhando por todo o Império Romano naqueles dias, e muitos lugares então estavam sendo alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo com a mensagem da salvação. E o apóstolo Paulo, ele foi um plantador de igrejas. Ele foi um pregador itinerante, ele viajou muito, desde a sua conversão, desde quando ele foi convertido a Cristo Jesus. Isso está escrito em Atos capítulo 9. Ele então passou a viajar, ele recebeu obviamente um treinamento, ele recebeu instrução, ele foi instruído a respeito do Evangelho para que ele se solidificasse no Evangelho, e então quando ele estava preparado, ele começou a viajar, e ele viajava o tempo todo então, em muitos lugares, plantando igrejas. Em muitas cidades, igrejas nasceram pelo trabalho do apóstolo Paulo, por seu desejo de ver o Evangelho ser pregado em todo o mundo, a toda criatura, como o Senhor Jesus havia dito. Porém, a igreja de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade grande e importante naqueles dias, era uma das grandes cidades depois de Roma, uma das grandes cidades do Império Romano, uma igreja que rivalizava com Antioquia da Psídia, que ficava na Ásia Menor, e também com Alexandria, que ficava no norte da África. Eram 3 polos importantes dentro do Império Romano. A cidade de Éfeso era uma dessas cidades, e o Evangelho chegou lá, a igreja se estabeleceu lá. Porém, a igreja não teve início lá com o apóstolo Paulo. Quando ele chegou lá, o Evangelho já estava lá, possivelmente tendo sido levado por um casal chamado Áquila e Priscila, que foi um casal também muito usado por Deus naqueles dias. Eles são referidos na Bíblia, eles aparecem em Romanos capítulo 16.
Mais tarde, porém, o apóstolo Paulo vai àquele lugar, àquela cidade chamada Éfeso, e ali ele permanece 3 anos, ensinando ali, pregando o evangelho, instruindo a igreja doutrinariamente. Apesar dele não ter sido o fundador daquela igreja, ele passa 3 anos naquela igreja, solidificando o fundamento do evangelho naquela igreja. Ele tinha um carinho muito grande por aquela igreja. Quando ele sai, ele deixa Timóteo lá para ser o pastor daquela igreja. Timóteo então tem a responsabilidade de ficar cuidando daqueles irmãos. Então era uma igreja que o apóstolo Paulo conhecia bem, apesar dele não ser o fundador dela. E esta carta aqui é uma carta que ele tem esta preocupação com a igreja, de explicar o evangelho para aquela igreja, de relembrar àquela igreja as bases do evangelho, dar àquele que é salvo em Cristo Jesus uma certeza a respeito da sua salvação. É uma carta que pode ser dividida em 2 partes. Ela contém 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos nós podemos dizer que são os capítulos que falam da parte teórica da nossa salvação, e os últimos 3 capítulos falam da parte prática da nossa salvação, porque o desejo do apóstolo é certificar aqueles que são salvos de que eles realmente são salvos. Então nos 3 primeiros capítulos ele explica o plano de Deus, como Deus operou a nossa salvação, como Ele agiu soberanamente nos livrando do poder do pecado. E aí nos capítulos 4 a 6 desta carta, ele dá aos crentes ensinos para que os crentes possam se avaliar, para que eles possam avaliar suas próprias vidas e saber se de fato eles têm conhecido o evangelho de Jesus Cristo. Por isso é que o verbo andar vai aparecer muito a partir do capítulo 4 até o capítulo 6. Não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Capítulo 4, versículo 1. Então, é uma carta em que o apóstolo Paulo quer explicar o evangelho. Ele não quer que os crentes de Éfeso se afastem do evangelho, se percam. Então ele mostra isso. Então ele diz no começo da carta como Deus escolheu fazer assim, por sua livre vontade, salvando os seus eleitos, escolhidos desde a fundação do mundo, como Ele os redimiu do seu estado pecaminoso pelo sangue de Jesus Cristo, fazendo a redenção e a remissão deles, como Ele colocou o selo do Espírito Santo nos salvos, que os mantém separados daqueles que não são salvos, para o dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então, o dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles sobre os quais Ele colocou o selo do seu Espírito serão separados dos outros, e estes então serão levados para estarem com Ele eternamente. Ele diz isso em Efésios capítulo 1, versículo 13. E então no capítulo 1 o apóstolo Paulo faz uma oração. Ele ora para que seus leitores pudessem compreender qual é a esperança do seu chamado em Deus, em Cristo Jesus. Ele ora para que eles pudessem compreender a riqueza da sua herança, o tamanho da salvação. Irmãos, é interessante isso. Nós somos salvos. Aqueles que creem em Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados, confessaram diante do Senhor Jesus quem são, e receberam o perdão do Senhor Jesus, são salvos. Mas o interessante é que nós lutamos. Há uma luta para aqueles que ensinam o evangelho, para que aqueles que são salvos compreendam a riqueza da sua salvação. Nós não compreendemos a riqueza da nossa salvação. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz no capítulo 1, eu me ponho de joelhos, eu oro para que vocês possam compreender a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua herança. É interessante, nós não fazemos ideia do tamanho da nossa salvação. Isso é tão fácil de ser comprovado, irmãos. Se você compreendesse a profundidade da sua salvação, a herança que você tem em Cristo Jesus, você não perderia um culto na sua vida. Você não faltaria um culto. O culto seria uma prioridade para você, tão grande, que você abandonaria tudo na sua vida para estar no culto a Deus. A nossa troca do culto, irmãos, eu não estou falando isso para constranger você, mas a nossa troca do culto por outras atividades
e às vezes que nem são de força maior, provam que nós não entendemos a riqueza da nossa herança, nós não entendemos a esperança do nosso chamamento. A gente vem para a igreja, nós amamos estar na igreja, nós amamos cultuar a Deus, mas em muitas ocasiões fica claro na nossa agenda que isso não é uma prioridade, não é a prioridade da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orava para que eles pudessem compreender qual é a suprema riqueza do poder de Deus para com aqueles que creem, segundo a eficácia do seu poder. Ele faz essa oração no capítulo 1. E então, esta é uma carta cujo propósito dele é explicar isso. Ele orava, ele desejava que eles compreendessem isso, e ele quer explicar o tamanho dessa salvação. Então no capítulo 2 ele começa falando como se dá a salvação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, capítulo 2 versículo 1. Nós não tínhamos força em nós não poderíamos ter vindo a Cristo, Ele é que foi nos buscar, porque nós estávamos mortos, não havia vida espiritual em nós andávamos segundo o curso deste mundo, não andávamos segundo a palavra de Deus, não andávamos segundo a vocação de Deus, porque estávamos presos aos pensamentos deste mundo, andávamos segundo Satanás, como ele vai dizer, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mais do que isso, andávamos também segundo a nossa própria vontade, de acordo com o que queríamos, era o nosso andar. Estas são as características daqueles que não são salvos. Eles andam segundo o mundo, andam segundo Satanás e andam segundo sua própria vontade. E aí então, no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, assim, a salvação, ela é pela graça de Deus, não vem de nossas atitudes, não vem de nossas obras, para que nós não nos gloriemos, porque nós estávamos mortos não fazem obras aceitáveis a Deus. Deus nos salvou ao nos dar vida, e quando Ele nos dá vida, aí nós podemos produzir obras, mas estas obras porque já temos vida, não para que tenhamos vida, é o que Ele vai dizer a partir do versículo 8 do capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras não produzem salvação, mas são evidências de alguém que já é salvo. Então no capítulo 2, versículos de 1 a 10, o apóstolo Paulo explicou que a salvação é uma mudança de natureza. Saímos da natureza morta e passamos para a natureza viva, e isso foi feito pela misericórdia, pelo amor e pela graça de Deus. Então no capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 22, Paulo vai explicar um outro aspecto da nossa salvação. Agora ele passa a falar da nossa salvação como a formação de um novo povo, um novo relacionamento. A salvação, ela é a formação de uma nova natureza. Saímos da morte para a vida, mas a salvação também é a formação de um novo relacionamento para nós, o relacionamento de um povo com Deus, e este povo com Ele mesmo. Então Paulo passa a falar que este novo relacionamento veio por causa da cruz de Cristo. Então Paulo no versículo 11, ele vai ordenar aos seus leitores que se lembrem o que eram antes de terem conhecido a Cristo. Veja o que ele diz no versículo 11: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, ou da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui é um imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Ele ordena a seus leitores que se lembrem quem eram, qual era a sua situação antes de você ter conhecido a Cristo. Visto que nós estávamos mortos espiritualmente, antes de conhecer a Cristo, nós devemos nos lembrar como era a nossa vida.
E aqui os Efésios, ele lembra eles que eles eram chamados de incircuncisão. Nós precisamos entender o contexto aqui. Naqueles dias, o cristianismo era recém-formado, recém-nascido, ainda havia influência dos judeus, e os judeus chamavam aqueles que não eram judeus de incircuncisos. Chamavam aqueles que não eram judeus de gentios. Eles eram chamados de separados, e quando se usava esse termo incircunciso, era usado de uma forma desdenhosa, uma forma pejorativa. Aquele é um incircunciso. Então era um desprezo. Então ele está lembrando eles que eles eram assim tratados. E qual era a situação deles? Eles estavam sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, queria levar seus leitores a entender que a salvação não é uma pequena mudança de vida. Antes de você conhecer a Cristo, você estava sem esperança, você não tinha nada de Deus, você não era estranho a Deus, estranho às alianças da promessa. É isso que ele quer que eles entendam. Não existia proximidade de Deus, não existia nenhum relacionamento com Deus. A salvação, irmãos, é sair do nada para o tudo. A salvação não é uma pequena mudança de vida, a salvação é sair do nada para o tudo, é sair da morte para a vida, é sair de não ter Cristo para ter Cristo todo. É isso que ele nos lembra aqui, é sair da desesperança para a única esperança que existe, é sair de estar sem Deus no mundo para estar com Deus eternamente. É uma mudança muito radical. Nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos Deus. É uma mudança radical. Eu temo, irmãos, quando pessoas começam a entender o Evangelho como se o Evangelho fosse uma adaptação. Eu estou me adaptando à igreja, eu estou me acostumando. Eu gostei desse convívio social desta igreja, eu gostei de conviver com essas pessoas, eu acho que eu estou me convertendo aos poucos. Eu lembro-me uma vez que eu tive a oportunidade de falar de Cristo para um rapaz, e ele usou exatamente essa expressão. Ele falou: eu acho que eu estou me convertendo aos poucos. Eu falei: como é que é? Ele falou: eu acho que eu estou me convertendo aos poucos. Eu falei: por que você acha? Ele falou: não, porque antes eu bebia, e aí eu percebi que a bebida estava criando problemas para o meu casamento, eu resolvi parar de beber. Olha, eu já parei de beber. Ele falou: e agora eu estou me esforçando para parar com outras coisas que eu acho que me prejudicam. Então eu acho que eu estou me convertendo aos poucos, eu acho que o próximo passo é eu ir para uma igreja. Aí eu falei para o rapaz: quem falou para você que você está se convertendo aos poucos? Existem muitas pessoas que pararam de beber e vão para o inferno. Existem muitas pessoas que estão fazendo mudanças nas suas vidas e vão para o inferno. O fato de você ter parado de beber não significa que você está se convertendo aos poucos. Isso não é conversão. Não existe isso de se converter aos poucos. E aí eu fui embora, irmãos. E ele ficou com isso na mente dele. E eu me lembro que nós havíamos nos encontrado na casa da minha mãe, e eu costumava ir muito à casa da minha mãe às segundas-feiras. E aí quando foi na segunda-feira da semana seguinte, ele voltou lá na casa da minha mãe para me encontrar lá. Só que eu não estava. Eu não estava lá. Ele falou: mas cadê ele? Ele não veio hoje. E aí ele voltou para casa. Mas veja como Deus faz as coisas. No dia seguinte, eu estava no mercado, e quem eu encontro no mercado? Ele. E ele vem na minha direção. Ele estava trabalhando naquele mercado, e ele vem na minha direção e fala: rapaz, fui lá na casa da sua mãe ontem para conversar com você. Aquilo que você me falou, rapaz, me deixou com tantas interrogações, e eu cheguei à conclusão que de fato eu não estou me convertendo mesmo. Essas mudanças que eu estou operando na minha vida é porque são convenientes para mim. Aí ele falou: você tem um tempo para a gente continuar aquela conversa? Eu falei: você tem? Você que tá... Não, eu tenho. Aí nós nos encostamos lá e começamos a conversar, e continuamos a conversa. E aí eu disse para ele: rapaz, agora você se converteu, agora você entendeu o Evangelho. E dias depois, alguns meses depois, ele estava sendo batizado. Ele é membro de uma igreja até hoje. Não existe esse negócio, irmãos. A gente acha que conversão é aos pouquinhos. Não,
é sair da morte para a vida, de não ter Cristo no mundo, ter Cristo todo, de não ter esperança, ter a única esperança que existe, de estar sem Deus para ter Deus eternamente. O apóstolo Paulo quer que eles entendam isso, e ele então fala: lembrem-se disso, naquele tempo, versículo 12, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então a mudança é um estado, sair do estado de perdição para o estado de salvação, e isto é radical, é uma mudança radical. Agora, o que operou esta mudança? Como ela se deu? O que é capaz de operar uma mudança tão radical? Então o apóstolo Paulo aponta para a cruz de Cristo. Ele deseja que seus leitores compreendam que toda a mudança que ele vai falar aqui nos versículos de 11 a 22 foi causada pela cruz de Cristo. Ele está dando aos seus leitores aqui uma compreensão sobre o que significa a cruz, a obra da cruz. Ele quer aqui que seus leitores, que os crentes tenham uma compreensão real sobre a obra da cruz, o que Jesus fez na obra da cruz. Todo crente deve ter uma compreensão real sobre a obra da cruz. O que o Senhor Jesus fez na cruz? O que a cruz causou em nós? Primeiro, a cruz nos aproximou de Deus. Ele disse qual era a nossa situação: estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas veja o que ele diz no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo diz que nós fomos aproximados a Deus. Nunca estivemos perto de Deus. Você nunca esteve perto de Deus. Nossa situação era de estar afastados de Deus o tanto quanto isso é possível. Essa era a nossa situação. E Jesus veio para que pudéssemos ir até Deus. Por isso é que ele afirma em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é Deus vindo até nós para que nós pudéssemos nos aproximar dele. E Paulo diz então que essa aproximação se deu por causa do sangue de Jesus. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Ele já fez menção ao sangue de Cristo nesta carta. Leia comigo o capítulo 1, versículo 7. Ele falando sobre o Senhor Jesus, chamando-o aqui de o amado de Deus, e ele diz que neste amado nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então ele já fez menção aqui sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nós tivemos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo trouxe a redenção. E o que significa essa palavra redenção? Redenção é o pagamento pela liberdade de um escravo. A ideia de fazer a redenção é de colocar alguém em liberdade, pagando o preço por sua liberdade. Porque um escravo do pecado, ele é dominado pelo pecado, e um preço precisava ser pago para que ele pudesse ser livre do pecado, e o preço foi o sangue de Jesus. Nós éramos escravos do pecado e precisávamos que alguém viesse e pagasse esse preço para que nós pudéssemos ter liberdade. Então a redenção tem a ver com o nosso pecado. O sangue de Jesus nos livrou do poder do pecado. Mas o sangue de Jesus também trouxe a remissão, como ele diz lá no capítulo 1, versículo 7. Remissão se refere ao perdão de uma dívida. Redenção se refere a pagar o preço para que alguém fique livre. Remissão se refere a perdoar a dívida de alguém, remir este alguém. E o sangue do Senhor Jesus Cristo é o preço que foi pago para que nós pudéssemos obter o perdão de Deus. Então, o que impedia a nossa aproximação de Deus? Antes de Cristo, meu irmão e minha irmã, você nunca esteve perto de Deus. Nunca. Você estava tão longe de Deus quanto era possível estar. Mas você foi aproximado pelo sangue de Jesus, que fez a redenção e que fez a remissão.
Então o que impedia a nossa aproximação de Deus eram os nossos pecados. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, vai dizer assim, que Deus não tem suas mãos recolhidas de forma que Ele não possa nos salvar, e nem seus ouvidos tapados de forma que Ele não possa nos ouvir, mas Ele diz, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, porque as suas mãos vocês as têm contaminadas de sangue, os dedos estão cheios de iniquidade, não há quem me busque, Deus diz. Então Deus diz que o que nos separava dele eram os nossos pecados. O Senhor Jesus veio e por seu sangue nos redimiu dos nossos pecados, nos remiu para que pudéssemos então ser perdoados por Deus. E isso foi muito bem ilustrado no Antigo Testamento, irmãos. No Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, Deus o chama quando ele está no Monte Horebe, e no Monte Horebe ele vê uma sarça que ardia em chamas e não se consumia, e quando ele quis se aproximar para ver aquela chama, para ver aquela maravilha, como ele disse, Deus disse para ele, Moisés, ele diz, eis-me aqui, Senhor. O Senhor fala, não te chegues para cá, não te aproximes, não venha na minha presença, e tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Deus queria deixar bem claro que os homens não são dignos de se aproximarem dele. Quando ele entrega a lei para Moisés, isso é lá no outro monte, o Monte Sinai. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, Deus diz assim, marca um limite em torno do monte, e não permita que ninguém ultrapasse esse limite. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum animal, nenhuma criança deve tocar no monte. Se alguém tocar no monte, vai morrer. Então Deus queria mostrar que eles não podiam se aproximar dele, porque ele é santo, ele é puro. E você está entendendo o que significa nós estarmos aproximados de Deus? Deus é santo, Deus é puro, é impossível que alguém se aproxime dele e viva, e permaneça vivo. Então Deus deu essa ordem, ninguém deveria se aproximar, quem se aproximasse, quem tocasse no monte, morreria, tinha um limite ali. E Deus falou com Moisés através de trovões, nuvens que cercaram o monte, e o povo se encheu de temor, ao ouvir tudo aquilo. Quando Deus ordena que se faça o tabernáculo, no tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Se alguém entrasse lá, morria, porque aquilo simbolizava a habitação de Deus. Quando é construído o templo, a mesma coisa, no templo é construído por Salomão o Santo dos Santos, que simbolizava a habitação de Deus. Ninguém poderia entrar lá, quem entrasse, morria. Então o que Deus quer ensinar? Quando pelo sangue de Cristo nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos ter relacionamento com Deus. Paulo quer que nós nos convençamos o que é a nossa salvação, que nos deu um relacionamento com Deus. Por isso é que quando o Senhor Jesus morre na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Era um véu que tinha cerca de 8 metros de altura, era um véu que tinha cerca de 10 centímetros de largura. Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século, disse que o véu era tão forte que se você amarrasse um cavalo numa ponta e um cavalo na outra ponta e mandasse que os cavalos se afastassem, eles não conseguiam rasgar o véu, de tão forte que era o véu. Mas quando o Senhor Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo. O que Deus queria ensinar? Por causa do sangue do meu filho, vocês estão perdoados. Por causa do sangue do meu filho, aqueles que creem nele estão redimidos e podem se aproximar, podem entrar na presença de Deus. Sabe, irmãos, eu acho que falta um pouco de temor nos nossos cultos. Eu acho que nós não fazemos ideia do que significa nós virmos aqui, e em nome de Deus nós podermos cultuá-lo, em nome do Senhor Jesus nós comermos aquele pão e bebermos aquele cálice que simboliza a permissão para que nós nos aproximemos de Deus.
a permissão para que estejamos na presença dEle. Nós somos permitidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, acho que nós temos a liberdade de nos aproximar, nos aproximamos com confiança, como a carta aos Hebreus vai dizer, nos aproximamos com alegria, como 1 João vai dizer, temos esta confiança, mas não pode fugir da nossa mente o significado que isso tem, porque no Antigo Testamento, quem se aproximasse, morria, era fulminado. Tem uma outra passagem no Antigo Testamento que lembra isso, quando o rei Davi recuperou a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus das mãos dos filisteus, Davi colocou a arca num carro de boi para trazer de volta para Jerusalém, e quando eles estavam trazendo de volta para Jerusalém, o boi tropeçou, e o carro começou a virar, a arca começou a escorregar. A hora que a arca da aliança foi cair no chão, um homem chamado Uzá foi pegar a arca, morreu na hora, fulminado. Sabe o que Deus estava dizendo? A minha arca pode cair neste chão sujo, mas não podem ser pegas por estas mãos, porque estas mãos são mais impuras do que esse chão. E Deus matou o homem, porque o homem pôs a mão na arca dele. Então o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala que nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus? Aproximados à presença de Deus. Significa que nós fomos perdoados, fomos recebidos. Antes não tínhamos relacionamento com Deus, mas agora em Cristo Jesus estamos perto de Deus, perto dEle. É isso que a cruz fez, é isso que a cruz causou nas nossas vidas, nos aproximou de Deus. Segundo, há um outro efeito da obra da cruz que o apóstolo Paulo aborda nesta passagem. A cruz desfez as diferenças sociais e raciais. Veja o que ele diz a partir do versículo 14. Ele diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A palavra paz aqui, irmãos, ela vai além da paz com Deus. Paulo está falando aqui da diferença que havia entre aqueles que eram judeus e aqueles que não eram judeus. Os judeus, eles se isolaram daqueles que não eram judeus. Eles não compreenderam. Os judeus, eles eram o berço dos oráculos de Deus. Deus deu a sua revelação por meio dos judeus, por meio do povo de Israel, por meio dos hebreus. São esses três termos usados para o povo de Israel na Bíblia. Os israelitas, os hebreus e os judeus, ambos falam do mesmo povo. Os filhos de Abraão, em alguns lugares são chamados de Jacó, ou os filhos de Jacó, que era Israel. Então eles eram um canal para que as outras nações pudessem conhecer a Deus, mas eles ficaram orgulhosos e eles entenderam que eles eram um fim em si mesmos. E aí, quando foi construído o templo, eles construíram uma parede no templo, e essa parede separava então dois pátios, o pátio daqueles que eram judeus e o pátio daqueles que não eram judeus, o chamado pátio dos gentios. E nessa parede tinha uma escrita em grego e em latim, e estava escrito assim: os estrangeiros não podem ultrapassar esse limite, sob pena de morrer. Havia escrito lá, qualquer estrangeiro que se aproximasse, ele só podia ir até ali, ele não podia passar dali. Então quem era judeu de nascimento, quem era da nação de Israel, podia ficar do outro lado, e quem não era, tinha que ficar do lado de cada parede. E então havia essa parede de separação. É esta parede que o apóstolo Paulo faz menção aqui, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então Jesus derrubou a parede de separação, Ele criou um novo povo. Então houve um novo relacionamento com Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, mas houve um novo relacionamento entre nós também. De ambos Ele fez um mesmo povo. E o que é a igreja então? A igreja é a raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9.
Então o Senhor Jesus removeu a parede de separação que separava essas duas raças, por assim dizer, a raça dos judeus das outras raças. Mas ele diz também no versículo 15 que o Senhor Jesus pela cruz aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso aqui, irmãos, eram as leis cerimoniais que o Senhor Jesus aboliu. Esta separação racial tinha implicações sociais. Os judeus, eles viviam separados socialmente dos outros povos, e suas leis cerimoniais contribuíam para essa separação. E Paulo diz aqui que Jesus aboliu estas leis. As festas dos judeus mantinham esta separação, e Jesus veio, ele cumpriu estas festas. O Senhor Jesus é a Páscoa, o Senhor Jesus é o Pentecostes, o Senhor Jesus é a festa das tendas, que eram as 3 principais festas dos judeus. E por estas festas os judeus se mantinham separados dos outros povos. É interessante, Deus tinha propósitos para estas festas. Deus queria que o povo de Israel fosse separado dos outros povos. Ele tinha esse propósito, separá-los dos outros povos. Então Deus deu as festas para eles, deu as ordenanças para eles. Os judeus tinham leis, irmãos, que nenhum outro povo tinha. Tinha lei de relacionamento familiar, tinha lei para o relacionamento marido e mulher, tinha lei para o relacionamento pais e filhos, tinha lei para o relacionamento com a terra, tinha lei para o relacionamento com a comida, tinha um jeito de comer. Tudo isso era para separar o povo judeu dos outros povos. Mas qual era a intenção de Deus? Que os outros povos notassem que os judeus eram diferentes e perguntassem: por que vocês são diferentes? E os judeus então apresentassem Deus para eles. Não era para eles se isolarem dos outros povos, era um meio de alcançar os outros povos. Mas o que eles fizeram? Eles tornaram tudo aquilo um fim em si mesmos, se fecharam, ficaram orgulhosos e não queriam a aproximação dos outros povos. E aí então o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que então dos dois, de judeus e gentios, ele criasse um novo homem e assim fizesse a paz. Então o que é a igreja? A igreja, irmãos, é um novo homem, obviamente um novo povo. Por isso que quando Jesus veio, eles ficaram desapontados, porque o Senhor Jesus estava abrindo as portas para que os gentios pudessem se aproximar, para que pudesse então ser feito um novo homem. E quando Jesus veio, ele cumpriu isso, cumpriu estas festas. Por isso não há mais necessidade destas festas, irmãos. Não há mais necessidade de Páscoa, não há mais necessidade de festa de Pentecostes, não há mais necessidade de festa das tendas, porque o Senhor Jesus as cumpriu. Por isso é que você não vai encontrar em todo o Novo Testamento nenhum mandamento para que a igreja observe a Páscoa. Você não vai encontrar nenhum mandamento para que a igreja observe a festa dos Pentecostes. Você não vai encontrar nenhum mandamento para que nós observemos as festas das tendas, porque o Senhor Jesus já aboliu isso tudo, Ele já cumpriu isso tudo. Não há esses mandamentos. Você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, que conta 30 anos de história da igreja, não tem uma menção da igreja comemorando a Páscoa. O Senhor Jesus transformou a Páscoa na ceia. Nós comemoramos a ceia é a nossa Páscoa, por assim dizer. Ele pôs fim a estas festas, porque ele removeu a parede que separava e aboliu a lei cerimonial. E então Jesus, ele criou um novo homem e a paz foi estabelecida. Por isso, meus irmãos, a igreja não é a continuação de Israel. A igreja é um novo homem. Olha o que ele diz aqui. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 15. E a palavra novo aí é uma palavra muito interessante. A palavra novo aí, ela fala de algo que acabou de ser feito. Ela fala de algo sem precedentes. Ela fala de algo fresco. Algo que acabou de sair, que ninguém conhecia antes. Ninguém tinha ideia do que era antes. Isso é a igreja, este novo homem. Deus não usou nada de antes.
Ela é sem precedentes. Essa é a força da palavra novo aqui. Tem duas palavras para novo no Novo Testamento. Uma é novo porque é algo antigo e conservado, outra é novo porque acabou de ser feito mesmo. Nós podemos usar isso, a ideia de um carro, por exemplo. Alguém pode ter um carro, suponhamos, um carro fabricado nos anos 70, e olhar e falar, mas que carro novo? Ele é novo em que sentido? Ele é novo porque ele está conservado, mas ele foi feito há 30 anos, 40 anos atrás. Então em idade ele não é novo, em conservação ele é novo. Mas alguém pode tirar um carro agora da fábrica, e alguém dizer, olha que carro novo, mas ele é novo em que sentido? Novo porque acabou de sair da fábrica. Novo porque ele é fresco, acabou de ser feito. Ninguém conhecia esse carro ainda. É nesse sentido que a palavra novo é usada aqui. Então alguns querem dizer que a igreja é a continuação de Israel. Não é. Não é. A igreja é um novo homem, sem precedentes, que ninguém conhecia, que acabou de sair, é isso que o apóstolo Paulo diz. A igreja então, ela possui esse novo relacionamento, e o Senhor Jesus então fez a paz. Então o que é a igreja, irmãos? Na igreja não há diferenças sociais ou raciais, porque Jesus criou a paz entre nós. As diferenças sociais ou raciais criam paredes entre as pessoas, criam paredes que separam as pessoas. Mas o Evangelho, ele derruba essas paredes, ele derruba essas diferenças. Deus criou a igreja, onde tudo isso se desfaz. Aquilo que antes separava, agora não separa mais. Não há mais judeus, não há mais gentios, não há mais grego, não há mais bárbaro, não há mais escravo, não há livre. Cristo é tudo em todos, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 11. Isso é um fenômeno, irmãos, e esse é muito interessante. Nós temos aqui na igreja pessoas que moram, vivem nas áreas de maior poderio econômico da cidade. E nós temos aqui na igreja pessoas que vivem, moram nas áreas de menos poder econômico na cidade. E ambos vêm aqui, sentam-se no mesmo banco, cultuam o mesmo Deus e podem se chamar de irmãos. Isso é um fenômeno. Porque se não fosse o Evangelho, talvez essas pessoas nunca se encontrassem, porque suas vidas sociais não lhes permitiriam que se encontrassem. Suas atividades não permitiriam que estivessem juntas. Isso é um fenômeno. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Não há diferenças sociais aqui. Nós temos pessoas de raças diferentes aqui, de costumes diferentes aqui, mas ambas vêm aqui porque Deus as trouxe. Deus quebrou a parede de separação. E é muito gostoso, e nós devemos encorajar, incentivar, que você que vive na área de menor poder econômico da cidade, possa visitar estes irmãos que vivem na área de maior poder econômico. Vocês, irmãos, que vivem na área de maior poder econômico, visitem estes irmãos que moram nas áreas mais humildes da cidade, sem orgulho nenhum, sem problema algum, porque isso é o efeito da cruz de Cristo, é o efeito do Evangelho, derrubar a parede de separação, desfazer estas separações. Esse é o efeito do Evangelho, e nós devemos encorajar isso. Nós não queremos que aconteça aqui o que acontecia na igreja de Corinto, e que o apóstolo Paulo teve que corrigir, inclusive a ceia do Senhor. O que acontecia na igreja de Corinto? A igreja se reunia para celebrar a ceia do Senhor, mas ficavam os ricos da igreja de um lado e os pobres do outro, e os ricos comiam primeiro a comida que traziam, e os pobres comeriam se sobrasse. E o apóstolo Paulo diz: eu não posso louvar vocês nisso, eu não posso honrar vocês nisso. O que vocês estão fazendo não é a ceia, não é aquilo que é o Evangelho, não é aquilo que é o efeito do amor ágape. Então nós devemos lutar contra o orgulho que tende a nos separar. Isto é a igreja, é um novo povo, um novo homem, pessoas de várias raças tornadas numa única raça, a raça eleita, pessoas de várias condições sociais tornadas em uma única classe, a classe dos salvos em Cristo Jesus. Então uma igreja, ela é composta por tudo isso, pessoas que antes não podiam se encontrar, agora podem ter relacionamento, pessoas que antes viviam separadas, agora podem viver juntas. Nós não podemos aceitar, irmãos, por isso, a ideia de criar igrejas para as classes sociais, para grupos sociais específicos.
Nós precisamos criar uma igreja para jovens, uma igreja que atrai os jovens, uma igreja que tem o formato, a cara dos jovens. Ou precisamos formar uma igreja para aquele determinado grupo que mora naquele bairro, que tem as características deles. Irmãos, isso não é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus não leva em consideração essas paredes que separam as pessoas umas das outras. Ela une as pessoas através do Evangelho. Ela une todos, jovens, velhos, crianças, ricos, pobres, de uma raça, de outra raça, une todos. Isso é interessante, isso é o povo de Deus. E é muito legal quando a gente pode viajar, irmãos, tem a oportunidade de viajar para fora do país, a gente perceber isso. Quando eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, fiquei hospedado na casa de um casal lá, e porque eles eram crentes como eu me senti em casa. E quando eu estive na África, pregando lá em Moçambique, eu tive a oportunidade de conviver com os irmãos lá, e porque eles eram crentes em Cristo Jesus, eu também me senti em casa. Eu podia me entender com eles, eu tinha algo comum com eles, eu podia conversar com eles, apesar de sermos de culturas diferentes, de termos condições econômicas diferentes. Eu pude conviver com eles, como eu convivo com vocês, trocar as mesmas ideias, compartilhar as mesmas coisas. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho, ele desfaz as paredes de separação, as diferenças são desfeitas, e a paz é estabelecida uns com os outros, e a cruz desfez essas diferenças. Terceiro, o que a cruz fez? A cruz nos tornou membros da família de Deus. No versículo 17 ele vai dizer: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, se referindo aos gentios, e paz também aos que estavam perto, se referindo aos judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui Paulo fala da paz com Deus. Jesus anunciou a paz. Jesus anunciou paz aos que estavam longe, paz aos que estavam perto. Por meio da cruz, ele nos deu este acesso ao Pai. E a palavra acesso aqui fala do caminho que o Senhor Jesus abriu entre nós e Deus. Jesus, ele é a porta da salvação, ele é o caminho da salvação. A palavra acesso aqui, irmãos, era usada na antiguidade para falar de pessoas que introduziam os súditos à presença do rei. Quando alguém ia no palácio falar com o rei, ele tinha uma audiência com o rei, havia uma pessoa que era o acesso, essa pessoa que conduzia aquele que queria falar com o rei até a presença do rei. E ele diz que o Senhor Jesus aqui, ele é este nosso acesso, esta nossa condução até Deus, ele nos conduz até Deus. Mas ele é mais do que isso também. A palavra acesso aqui também fala que Jesus é aquele que nos tornou aceitáveis na presença de Deus. Deus olha agora para nós com favor, com misericórdia, com amor, por causa de Jesus, porque Jesus carregou os nossos pecados na cruz, agora nós fomos feitos dignos de estarmos na presença de Deus. E Paulo se refere a Deus aqui chamando-o de Pai. Ele começa a introduzir a ideia de família. Paulo começa a introduzir aqui o conceito de família para a igreja. Ele afirma que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. A palavra estrangeiros aqui quer dizer estranhos. Nós não somos mais estranhos. Não somos mais estranhos para Deus, nem estranhos uns para os outros. A palavra peregrinos aqui, ela fala de alguém que é sem cidadania, que está num lugar, mas não tem os direitos de cidadania naquele lugar. Não tem os direitos que os outros cidadãos daquele lugar têm. Ele diz que nós não somos mais assim. Nós estamos aqui na igreja e temos os direitos da cidadania de alguém que é membro da igreja. Então nós não somos peregrinos, não somos forasteiros na igreja, não somos estranhos para Deus, nós temos os direitos de um filho de Deus. Por isso Paulo nos chama aqui de concidadãos dos santos, os mesmos direitos dos santos, somos cidadãos do reino dos céus, e ele afirma que nós somos da família de Deus. A palavra família aqui, irmãos, ela quer dizer aqueles que vivem na mesma casa, são pessoas íntimas umas das outras. A igreja é uma família, a igreja é uma família.
O Senhor Jesus, irmãos, lá em Mateus capítulo 12, ele estava numa casa com seus discípulos, e a sua mãe e seus irmãos vieram atrás dele e ficaram do lado de fora da casa e mandaram que alguém entrasse lá e chamasse o Senhor Jesus. E quando este alguém entrou lá e disse: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus respondeu: quem são minha mãe e meus irmãos? E ele apontou para os seus discípulos e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, este é minha mãe, este é meus irmãos. Então o Senhor Jesus trouxe a ideia de que nós somos uma família. Isso não significa que nós temos problema. Sempre que as pessoas usam a ideia de igreja com família, ela quer dizer que aqui não tem problema. Irmãos, aqui a gente sabe que o que tem mais aqui é problema. E porque você sabe que isso é exatamente uma família composta de pecadores? Ou tem alguém aqui que vive numa família sem problema? Então, quando a Bíblia diz que nós somos uma família, não quer dizer que nós somos isentos de problema. Quer dizer que nós temos intimidade para tratar os nossos problemas, aqui dentro, entre nós, porque somos uma família. Na igreja, nós temos que lidar com os problemas. Então, o conceito de família, irmãos, ele não é emocional. Quando a gente canta a música, né, que nós somos uma família, né? Tem uma música que nós cantamos, né? Que nós somos família, né? A ideia é emocional, né? Nós somos família, né? Aí quando a gente lembra de família, a gente sempre lembra do Natal, né? A gente come o peru, e está todo mundo ali, aquela harmonia. É família, né? Não. Quando a Bíblia usa o termo família, não está falando das nossas emoções. Está falando de uma realidade para nós. Está falando inclusive dos nossos compromissos. Porque nós somos uma família, nós temos compromissos uns com os outros, nós não somos independentes uns dos outros, nós temos contas a prestar uns para os outros, e nós temos intimidade suficiente para nos repreender uns aos outros, porque somos uma família. Ao nos tornar membros da igreja, nós nos damos esta liberdade. Se você é membro desta igreja, saiba que você deu a esta igreja liberdade, intimidade para falar com você e para repreender você em alguma situação. E dá liberdade para que você faça o mesmo, para que cuidemos uns dos outros. Então, quando nós somos membros de uma igreja local, nós somos sujeitos a receber disciplina. Se nós tivermos um comportamento que envergonhe o Evangelho, envergonhe o nome de Cristo, envergonhe a Deus, envergonhe a própria igreja de Cristo, nós somos sujeitos a receber disciplina. E não existe na igreja essa ideia: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então você não é membro da igreja. Então você não é membro da família. Por que é uma família? Na minha família eu tenho a liberdade de acessar a vida dos meus filhos e repreendê-los se eles estiverem andando num caminho errado. Nós temos essa intimidade em casa, nós nos protegemos, nós conversamos, nós queremos nos proteger uns aos outros por meio desse compromisso íntimo que nós temos, chamado família. E quando ele diz aqui que nós somos concidadãos, nós somos da família de Deus, ele está dizendo que Deus nos adotou e nos fez seus filhos, nos transformou como seus filhos. E nos deu os direitos de sermos seus filhos. Mas isso também nos traz o nosso compromisso. Você é membro desta igreja, você vai tomar a ceia com a sua família. Você vai comer o pão e beber o cálice dizendo que você está comprometido com essa família. E você não é livre para fazer o que você quiser. E você não é livre para viver uma vida independente e andar por seu próprio evangelho. Aliás, irmãos, tem uma coisa que tem me preocupado hoje. As pessoas estão criando seu próprio evangelho. E essas redes sociais, Facebook, blogs, e seja lá o que for, elas revelam isso. As pessoas ficam criando o seu evangelho. Não quero o evangelho para mim desse jeito. Eu vou o dia que eu quero, faço do jeito que eu quero, é do jeito que eu quero, é o meu evangelho. É para mim só serve para mim. E as pessoas estão até à procura de igrejas que possam atendê-las no seu evangelho, no seu jeito de viver o evangelho. Isso é uma mentira.
Isso é uma tentativa de se enganar a si mesmo. Se nós somos uma família, nós temos o Evangelho de Cristo que nos dirige. E eu tenho que me submeter ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sou livre nesse sentido para fazer o que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deixa eu dizer para vocês, você é um crente em Cristo Jesus e você é membro da igreja de Cristo Jesus, nós temos o direito sim de nos intrometermos na sua vida. Nós temos o direito, porque somos uma família. Famílias tratam problemas, famílias lidam com problemas, e a ceia do Senhor nos traz essa ideia de família. Jesus instituiu a ceia, irmãos, numa cerimônia de Páscoa. E quando você vai ler como o Senhor instituiu a Páscoa, o Senhor lá em Êxodo capítulo 12 diz: cada família vai pegar um cordeiro e vai matar o cordeiro e vai comer em família. E se o cordeiro for muito grande para uma família, ele pode convidar uma família vizinha para vir comer com ele e o cordeiro em família. Deus deixa claro: vocês vão comer o cordeiro em família. E quando o Senhor Jesus está comendo a Páscoa com seus discípulos, Ele pega a Páscoa e transforma na ceia. Então o que é a ceia? A ceia somos nós comendo o pão e bebendo o cálice dizendo: eu sou membro dessa família, eu sou comprometido com essa família, eu sou membro da família de Cristo. Eu estou dizendo que eu estou dando a liberdade para vocês cuidarem da minha vida, me protegerem. Isso é a ceia. Isso é a ceia do Senhor. A cruz de Cristo nos fez membros da família de Deus. Por isso é que Ele é o nosso Pai, como Ele diz aqui. Por isso é que nós somos seus filhos. E é por isso que nós chamamos a nós mesmos de irmãos. Irmão e irmã. Nos tratarmos de irmãos, não é porque nós não lembramos os nomes uns dos outros, ainda que às vezes nós nos esqueçamos, e é uma boa saída chamar de irmão, né? Quando a gente se trata de irmãos, é porque somos irmãos mesmos. Quando você diz que eu sou seu irmão e você é meu irmão, nós estamos nos dando a liberdade de termos a intimidade de irmãos. Obviamente isso não anula a sua intimidade que você tem lá na sua família, não é? É óbvio que você tem a sua intimidade no seu lar lá, a sua administração financeira, a forma como você conduz a sua família, isso é uma responsabilidade sua. Mas no que tange ao cuidado espiritual, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós somos membros da família de Deus, somos membros uns dos outros. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 25. Então lembre-se disso, ser membro de uma igreja local não é um lugar para eu ir, é ser membro de uma família, que tem problemas, que lida com problemas. Não pense que você pode viver uma vida independente. Se você quer viver assim, você não pode andar conosco. Com tristeza no coração nós afirmamos isso, mas você não pode andar conosco. Talvez tenha outros lugares que te aceitem para viver assim. Mas nós entendemos que família é sermos comprometidos uns com os outros. Quarto, para encerrar, a cruz nos fez a própria habitação de Deus. O apóstolo Paulo diz no versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em Cristo Jesus. Paulo agora compara a igreja aqui com um edifício. O templo que Salomão construiu no Antigo Testamento representava a habitação de Deus. Jesus veio para edificar uma nova habitação de Deus. Em João capítulo 14, versículo 23, ele diz: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. A igreja é a morada de Deus. Através do Espírito Santo, Deus mora em nós, mora em nossos corações. Percebe o contraste que ele está fazendo aqui? Nós fomos tão aproximados de Deus, irmãos, tão aproximados de Deus, que Deus agora mora dentro de nós,
por meio do seu Espírito. Por isso nós não vivemos mais por pecado, nós não vivemos mais pecando. Quando nós pecamos, nós sentimos profunda tristeza. Como você sabe se você é salvo? Quando você peca, você sente uma profunda tristeza. E por que você sente essa profunda tristeza? Porque Deus mora dentro de você por meio da pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos. E nós nos entristecemos também, porque somos sensíveis a Deus. Nós somos a casa de Deus. Onde eu vou, eu levo Deus. Onde quer que você vá, seja o que quer que você esteja fazendo, Deus está lá com você, se você é um crente em Cristo Jesus, porque Ele mora em você, na pessoa do Espírito Santo, e nós não podemos mais nos separar dEle. Não tem mais como eu dizer: Senhor, fique aí do lado de fora, que eu preciso entrar nesse lugar aqui para fazer algumas coisas, que eu acho que o Senhor não vai gostar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo os nossos pecados. Ele mora em nós. Por isso é que ele diz aqui: edificados para a habitação de Deus no Espírito, versículo 22. Então a igreja, ela é chamada a casa de Deus. E por isso, irmãos, que esta casa chamada igreja nunca vai cair. É um lugar seguro para nós. Por isso ele diz: nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus a pedra angular. Nós não estamos perdidos, irmãos. Nós temos um sólido fundamento, e é o ensino dos profetas, o ensino dos apóstolos, o ensino do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular, que diz como que essa casa deve ser edificada. Nós estamos sendo direcionados por Ele. Então, quando Paulo fala aqui dos profetas, dos apóstolos e de Jesus, ele está se referindo à palavra de Deus. A igreja é a casa de Deus, que está sendo edificada pelo ensino da palavra escrita. Deus mora num ambiente que é preparado por Ele mesmo. Quando você lê Atos capítulo 17, vai dizer no versículo 25, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como se Ele precisasse de alguma coisa, mas Ele diz: eu vou edificar uma casa para eu morar. E que essa casa, qual é essa casa que Ele está edificando? É a igreja dEle. Por isso que na igreja tem ensino bíblico, porque ele edifica esta casa por meio da sua palavra, a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a pedra angular que é Cristo, é sua palavra. Ele edifica a sua igreja por meio da sua palavra. Por isso que na igreja tem ensino bíblico, tem pregação bíblica, tem estudo bíblico, porque é o meio pelo qual Deus edifica a sua igreja, para a sua própria morada. Por isso então o apóstolo Paulo diz que a igreja é a habitação de Deus no Espírito. Então, a compreensão do que Jesus fez na cruz traz segurança para nós. Nós sabemos que fomos aproximados de Deus por meio de Jesus Cristo. Sabemos que por meio da cruz as diferenças foram desfeitas. Nós convivemos agora como um povo, independente de raça, de condição social, de condição financeira. Nós somos um povo. Há uma paz entre nós para vivermos assim. Por meio da cruz de Cristo, nós fomos então incluídos na família de Deus. Não vivemos mais vidas independentes, vivemos comprometidos uns com os outros por meio desta igreja local. E por meio da cruz, nós nos tornamos a própria habitação de Deus. Onde eu vou, eu levo o Senhor comigo, porque Ele habita em mim e habita em você, se você é um salvo em Cristo Jesus. Isto é a igreja, isto é a obra da cruz, é o que a cruz fez. Vamos orar?